foram de recesso, conseguiram descansar? Então, essa semana, gente, tanto essa semana como na semana que vem, as nossas aulas vão ser assim, tá? Elas serão gravadas. Então, como é que vai funcionar? Eu vou colocar aqui, como sempre, né? Eu vou deixar aqui o roteiro para vocês, tá? Aí, como sempre, vai ficar aí o roteiro em conteúdos, né? Lá em 3.conteúdos, vai ficar o roteirinho de vocês. E vocês vão seguir aí o roteiro bonitinho, tá? E em 6.material complementar, vai ficar aí as páginas do livro para vocês trabalhar, para quem não tem o livro, tá, gente? Mas lembrando, quem não tem o livro ainda, vai lá na escola buscar o livro. Já era para vocês terem esse livro aí em mãos, né? Essa semana a gente está finalizando aí o livro 3. Na semana que vem, a gente já começa a trabalhar com o livro 4, tá? Hoje a gente vai trabalhar concordância verbal, tá bom? E na semana que vem, a gente já começa com outro material, tudo bem? Aí essa semana, como é que vai funcionar? Eu vou deixar aqui o roteiro para vocês. O link da aula vai ficar aí em geral. Geralmente a gente faz a nossa reunião lá em interação, né? Mas aí eu vou deixar aqui em geral, que fica mais fácil, porque de vez em quando vai entrar aí a Fernanda ou a Andréia para dar uma olhadinha em vocês, então em geral fica mais fácil. Então, aí vocês vão aí trabalhando, tá? Podem trabalhar em grupo, porque esse material tem uma parte aí que tem uma parte que está em inglês, então vocês podem fazer aí em grupo, tá? As atividades. Só que a postagem é individual, tá? Como sempre, postagem individual. Vocês podem até aí formar o grupinho de vocês para poder fazer as atividades em grupo. A pesquisa também pode ser feita em grupo, só que a postagem é individual. Tudo bem? Tranquilos? Então, eu vou aqui espelhar o nosso roteiro de hoje, tá? Por enquanto eu estiver espelhando, gente, tanto o roteiro quanto ao que a gente tem que a aula, eu vou desligar a minha câmera, tá? Porque para não ficar travando, que fica muito pesado, então eu vou desligar a câmera, aí eu vou espelhar aqui o roteiro, aí tem um materialzinho que eu vou passar para vocês, tá? Material sobre concordância sobre verbos, depois sobre concordância verbal, tá? Para auxiliar vocês aí na pesquisa de vocês e nas atividades, tá bom? Então vamos lá. Então deixa eu desligar aqui a câmera, tá? Lembrando que vocês têm que ficar logado, tá? O tempo todo da aula aí, até as 11h30. Para poder constar aí na presença de vocês. Mesmo que não a Fernanda não tenha tempo de entrar, nem a Andréia, tá? Vocês têm que estar logado aí para poder constar aí a presença de vocês. Tudo bem? Quem não conseguir logar, geralmente tem problema na internet, né? Geralmente, né? Um ou outro tem problema na internet. Manda uma mensagem lá no meu WhatsApp, tá? Lá no grupo, tá? Falando, olha, não consegui entrar. E depois me deixa uma mensagem no chat, aí no Teams, tá? Para poder constar a presença. Perfeito? Então tá, vamos começar aqui então. Deixa eu desligar a câmera. Primeiro, eu vou
mostrar aqui o roteirinho para vocês, tá? Então, área de trabalho. Tá todo mundo vendo aí a minha tela. Então, aqui está o nosso roteiro, tá, gente? A gente vai trabalhar, então, aí verbo e concordância verbal. Então, a gente tem aí, ó, iniciar a aula falando sobre verbos, né? Aí eu tenho material de apoio, que é um material que é lá do SES Educação, tá? Da plataforma. Os dois materiais que eu vou passar para vocês. Depois a gente tem aí um material falando sobre concordância verbal. E depois vocês vão fazer uma pesquisa. Além disso, vocês podem pesquisar aí outros materiais, né? Como sempre, eu deixo vocês muito à vontade para poder pesquisar aí outros materiais. Vocês podem fazer as suas pesquisas para poder fazer aí as atividades, que é da página 69 até a página 76. Tudo bem? O projeto, vocês estão vendo aí que está em aberto, né? Mas aí depois que eu explicar tudo, eu vou explicar aí a parte de projeto para vocês, tá bom? Então, vamos ver aqui. Primeiro, eu vou passar aqui o primeiro material de vocês, que é a primeira apresentação. Então, deixa eu vir aqui. Vamos ver se a internet ajuda. Estava bonitinho até agora há pouco. Tá tudo lentinho, lentinho. Vamos ver, acho que vai dar certo. Ó, esse negócio de aula gravada, gente, às vezes a internet funciona melhor do que quando a gente está aí ao vivo, né? Que não funciona. Então vamos lá, a gente tem aqui, ó, material. Esse material a gente é do portal, tá? Aqui, ó, do SES Educação, tá? É muito importante, meus amores, que vocês tenham acesso aí a esse portal, tá? Seria bom que vocês tivessem a senha, quem lembrar da senha aí, é bom para poder tirar dúvidas. A gente sempre tem uns materiais bem legais aí nesse portal para você estar acessando, tá bom? Então, a gente tem aí, então, o que seria o verbo, né? Verbo é a palavra que indica o quê? Ação praticada ou sofrida pelo sujeito. Fato de que o sujeito participa ativamente, estado ou qualidade, do sujeito ou fenômeno da natureza. Então, a gente tem aí estrutura e flexão, conjugação verbal, né? Aí a gente tem aí, há três conjugações para os verbos da língua portuguesa. Eu tenho primeira conjugação, verbos terminados em AR, segunda conjugação, verbos terminados em ER, e a terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR. Aí eu tenho aqui a observação. O verbo por e seus derivados pertencem à segunda conjugação, por se originarem do antigo verbo poer, tá? Pessoas verbais. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles. Isso, gente, eu só estou dando uma pincelada, porque todo mundo sabe. Embora nós sabemos que atualmente quase as pessoas não usam as conjugações verbais, né? Infelizmente, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aí a gente tem modos verbais. São três os modos verbais da língua portuguesa. A gente tem o indicativo, que expressa atitudes de certeza, o subjuntivo, que expressa atitudes de dúvida, hipótese ou desejo,
E imperativo, que expressa atitude de ordem, pedido ou conselho, ok? Modo indicativo. O que seria o modo indicativo, então? Os tempos verbais do indicativo, a gente tem o presente, que indica o quê? O fato ocorrido no dia a dia, corriqueiramente, né? Aí eu tenho aí um exemplo. Todos os dias caminho no parque. Aí depois eu tenho o quê? Pretérito. Indica o quê? Fatos já ocorreram, né? O pretérito é o passado. E o pretérito perfeito? Indica o fato que ocorreu no passado em determinado momento, observando depois de concluído. Então, ontem caminhei no parque, né? Pretérito imperfeito. Indica um fato que ocorria com frequência no passado ou fato que não havia chegado ao final no momento em que estava sendo observado. Isso aí, gente, eu costumo dizer que é uma ação que ocorria no passado, tá? Por exemplo, naquela época, todos os dias eu caminhava no parque, né? Era uma ação que ocorria lá no passado, né? Pretérito mais que perfeito. Indica um fato ocorrido antes do outro no pretérito perfeito, né? Ontem, quando você foi ao parque, eu já caminhara 6 quilômetros. Então, é o quê? É um passado que está ocorrendo antes de outro passado, tá? E o futuro? Indica fatos que ocorrerem depois do momento da fala, tá? Futuro do presente, né? Indica fato que com certeza ocorrerá. Exemplo, amanhã caminharei no parque pela manhã. Futuro do pretérito indica um fato futuro dependente do outro anterior a ele. Eu caminharia, né, todos os dias se não trabalhasse tanto, ok? E o modo subjuntivo e imperativo? Tempos verbais do subjuntivo. A gente tem aí o presente, que indica um desejo atual, uma dúvida que ocorre no momento da fala. Exemplo, espero que eu caminhe bastante no ano que vem. Então, aí é um desejo, né? Pretérito imperfeito indica uma condição, uma hipótese, normalmente é usado no futuro do pretérito do indicativo. Eu caminharia todos os dias se não trabalhasse tanto, tá? Então, aí eu tenho o quê? Uma condição, né? Uma coisa que depende da outra. E o futuro? Indica hipótese futura. Quando eu começar a caminhar todos os dias, sentir-me-ei melhor, né? Então, isso aí é uma hipótese. E o modo imperativo? O modo imperativo, gente, ele expressa uma ordem, um pedido, um conselho, né? Caminhe todos os dias para a saúde melhorar. Isso aí é o quê? É um conselho, né? As formas nominais. São três as chamadas formas nominais do verbo. Eu tenho infinitivo, eu tenho gerúndio e eu tenho particípio. O infinitivo são as formas terminadas em AR, ER e IR, tá? Por exemplo, eu tenho amar, beber e viver e dormir, né? Então, aí o verbo na tua forma infinitiva. E o gerúndio? São as formas terminadas em END. Então, dormindo, né? Bebendo, né? A gente usa muito, a gente fala muito do uso do gerúndio, né? Principalmente aí nesses telemarketing, né? Você está ligando, né? Você está comprando, né? E o particípio? São as formas terminadas em ado e ido, né? Vamos lá. Aí aqui a gente tem as referências, né, que a gente usou aqui no texto. Esse aqui, gente, é o nosso primeiro slide que eu estou mostrando aqui, ó, tá vendo? Agora a gente vai para a segunda apresentação, tá bom? Que é essa daqui. Então a gente vai voltar aqui, ok? Segunda apresentação, também é daqui do portal, tá? Do SESI Educação. Por isso que eu falo, é muito importante que vocês tenham aí acesso ao SESI Educação.
ok? Para poder ajudar a vocês a poder fazer aí o trabalho de vocês, as pesquisas de vocês, é muito importante isso, tá, gente? Então, mantenham a senha de vocês sempre em dia, principalmente para poder ter acesso ao livro, essas coisas. Eu sempre mando a cópia do livro para vocês, gente, para facilitar a vida de vocês. Mas, na verdade, vocês que tinham que acessar esse livro com a senhazinha de vocês, né? Mas eu sei que tem muita gente que não consegue, porque tem problema com a internet. Na hora da aula, o pai ou a mãe está usando o computador. Então, para facilitar, sempre eu mando aí o livro para vocês. Ah, e tem uma outra coisa. O livro, quando essa aula estiver acontecendo, provavelmente eu já tenha postado o livro para vocês no WhatsApp, tá? Sempre eu posto o livro para vocês no WhatsApp. Então, é possível que vocês já tenham acesso aí às páginas do livro lá no WhatsApp. Então, dei uma olhadinha aí que eu já devo ter postado as páginas para vocês, porque é igual eu estou falando. Tem gente que tem problema de acesso, tá? Para poder postar, para poder baixar os arquivos na hora da aula. Então, eu sempre coloco o roteiro e as páginas do livro lá no WhatsApp. Então, dei uma olhadinha lá nos dias anteriores. Eu devo ter postado essa aula para vocês aí na quinta-feira, se eu não me engano, tá? Tanto a aula do dia 19, quanto a aula do dia 26, tá bom? Então, vamos lá. Verbo 2, tá? A gente tem aí, ó, ver e vir. Quando eu vir sua irmã, darei o recado solicitado. O futuro de ver deve ser grafado, né, escrito com i. Se eu previr sua aprovação no Enem, comunico a você. O futuro de prever também deve ser grafado com i. É verbo derivado do verbo ver, tá bom? Quando o professor revir a matéria, tirarei a dúvida. Da mesma forma aí, gente, futuro de rever é escrito com i, também é um verbo derivado do verbo ver, tá? Ontem nós vimos seu chefe na calçada. Vimos é uma forma do verbo ver que está no passado. Tudo bem? Ontem nós viemos ao médico, mas o hospital estava em greve. Isso aí, ó, trata-se de uma forma do verbo vir, que também está no passado, tá? Hoje nós vimos aqui para comemorar a aprovação. Esse aí, o presente de vir, é igual ao pretérito de ver, na primeira pessoa do plural. Tudo bem? E os verbos derivados? A gente tem aí o intervir. Dentro do verbo intervir, há o verbo vir com o prefixo inter, tá? O aluno hoje não veio. O juiz interveio na questão. Estando a primeira frase correta, presume-se que a segunda frase também está, uma vez que trata-se de verbo intervir, derivado do verbo vir. Neste sentido, os verbos derivados conjugam-se como os verbos primitivos. Perfeito? E o reaver? Dentro do verbo reaver, há o verbo haver. Então, a gente vai lá. Houve tumulto na passeata. O houve é um pretérito perfeito do verbo haver nesse sentido. O rapaz reouve seus documentos. Portanto, é correto, é reouver, né? Reouver. Entreter é derivado do verbo ter. Aí eu tenho aí, a família tinha posses, o mágico entretinha o público. Requerer. O verbo requerer não se conjuga como o verbo querer, tá, gente?
Se eu quisesse, eu conseguiria. Se eu requeresse, teria a pensão. O verbo requerer quebra a sequência, porque é o que a gramática chama de verbo irregular. Tudo bem? Então, aí eu tenho as nossas referências, tá? Voltando aqui ao nosso roteirinho, a gente vai passar agora para o concordância verbal, ok? Então, a gente vai vir aqui. Concordância verbal. Eu não vou abrir, gente, esse slide. Por quê? Porque às vezes eu abro, aí dá problema aqui, porque como eu estou compartilhando a tela, geralmente trava tudo, tá? Eu acho que dá para ver aqui bonitinho. E aí, se vocês tiverem aí alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, porque como está gravada a aula, aí é melhor, né? Vocês podem voltar aí um pouquinho o vídeo. Eu também estou falando aí bem devagar, bem tranquilinho. Então, se tiver alguma dúvida, vocês voltem um pouquinho, olha de novo, tudo bem? Então, concordância verbal, tá? É o que? É a combinação de número singular e plural e de pessoa, primeira, segunda e terceira, que existe entre o quê? Entre o verbo e o sujeito a que se refere, tá? Tranquilos até aí? Aí eu tenho uma regra básica, tá? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Aí tem os exemplos aí, né? O menino brinca, sujeito no singular, o verbo no singular, tá? Os meninos brincam, sujeito no plural e o verbo no plural. Esse aí é o bonitinho, é a regra básica. Agora vamos ver as complicações, né? Outras regrinhas, eu tenho a primeira regra. Quando o sujeito é formado por um coletivo, o verbo concorda com ele. Então eu tenho lá, o grupo está preparado. O público aplaudiu de pé o espetáculo. As boiadas do fazendeiro seguiam a estrada. Então, tá vendo aí, ó, o grupo é singular, né? Está preparado, fica no singular. O público também está no singular, aplaudiu, fica no singular. E as boiadas? Está no plural, então seguiam para o plural, tranquilo? Porque isso aí são coletivos, né? Segunda regra, o verbo no singular ou no plural, se o sujeito coletivo for seguido de adjunta adnominal no plural. Então, vamos lá. O grupo de jovens já está preparado. O grupo de jovens já estão preparados. Então, posso usar aí os dois casos, né? Posso concordar com o grupo ou posso concordar com jovens, porque isso aí é um adjunto no plural, né? Terceira regra, se o sujeito for um pronome de tratamento, o verbo ficará na terceira pessoa. Vamos lá. Vossa Senhoria se enganou. Vossas Excelências entraram em conflito na Câmara, né? Então, os verbos aí estão na terceira pessoa, tudo bem? Sujeito composto. Se o sujeito composto estiver antes do verbo, este ficará no plural. Exemplo, a secretária e o diretor chegaram pontualmente, tá? Se sujeito composto, eu tenho dois sujeitos aí, né? A secretária e o diretor. Então, são dois sujeitos. E eles estão antes do verbo, tudo bem? Então, ficará tudo no plural, né? Vamos para B. Se os núcleos do sujeito composto forem sinônimos ou forem formados por palavras de um mesmo conjunto significativo, uma enumeração gradativa de verbo pode ficar no singular ou no plural, preferencialmente concordando com o mais próximo, tá? O amor e a paixão elevam o homem, né? Amor e paixão, tá vendo aí a enumeração, né? Então, eu posso colocar aí ou no singular ou no plural, tudo bem? Tudo tranquilo até aqui?
Quem não entendeu até aqui, gente, volta um pouquinho, veja de novo a explicação para poder entender, tudo bem? Não fiquem com dúvidas. Quanto aos núcleos do sujeito, estão reunidos por um dos pronomes tudo, nada, ninguém, alguém, cada um, cada qual. O verbo tem que concordar com o pronome síntese, tá? Então, tem aí, ó, Pedro, Marco, Carlos, ninguém chegou, tá? Pelé, Didi, Garrincha, todos foram campeões, tá? Inveja, raiva, rancor, nada me destruirá. Tranquilos aí? Então, eles estão em o quê? Eles concordam com o pronome síntese, né? Quem é o pronome? Ninguém, ninguém chegou. Todos, todos foram. Nada, nada me destruirá, tá? Quando os núcleos do sujeito ou composto são ligados por ou, indicando ideia de exclusão, o verbo fica no singular. Por quê, gente? Eu estou excluindo, é como se eu estivesse diminuindo, tá? Então, vamos lá. A charge de Angeli ou a fotografia de Sebastião Salgado fará parte do mural da sala. Então, é uma coisa ou outra, né? Então, eu tenho que escolher, é uma coisa só que eu estou escolhendo. Entenderam aí? E quando o sujeito composto está depois do verbo, o verbo pode ficar no plural ou pode concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Por exemplo, canta a moça e o pássaro. Cantam as moças e os pássaros, ok? Vamos para o próximo. Aí eu tenho os casos especiais, né? Com o sujeito constituído pelas expressões a maior parte de, grande número de, a maioria de, uma porção de, o verbo pode ficar no singular ou no plural, tá? Grande número de pessoas visitou a exposição Terra, Luta dos Sem Terras. Ou, grande número de pessoas visitaram a exposição Terra, Luta dos Sem Terras, né? Então, eu tenho aí as expressões, né? Grande número de, né? Com o sujeito constituído pelo pronome relativo que, o verbo concorda em número e pessoa com o seu antecedente. Então, vamos lá. São os olhares da sociedade que poderão proporcionar melhores condições de vida para todos, porque está concordando com quem? Os olhares da sociedade, né? Aí eu tenho aí a C, com o sujeito constituído pelo pronome relativo quem, o verbo fica na terceira pessoa do singular ou concorda com seu antecedente. Foram os jornalistas quem noticiou ou noticiaram o sucesso da exposição. Tranquilos até aí? De novo eu vou falar, tá, gente? Se tiverem dúvidas, volta um pouquinho, tá? E aí, vejam de novo, tá? Vamos lá. Continuando. Vamos exercitar. Eu tenho alguns exercíciozinhos aí para vocês, tá? As frases que apresentam erro de concordância, reescreva no caderno. Aí vocês vão reescrever essas frasezinhas aí, tá? No caderno de vocês. Tudo bem? Fazendo o quê? A correção. Como tá gravadinho aí a aula, vocês podem dar um pause aí, bonitinho, e reescrever as frases corretamente, tá? Não precisa, gente, colocar as frases que estão aqui incorreta. Já pode passar direto, que como vocês vão me postar essas frases, já pode colocar elas direto bonitinha lá, corretamente, tá? Não precisa colocar as duas frases, não. Tudo bem? Então, por hoje é só, tá bom? Muito obrigada. E aí, vamos voltar aqui, gente, para o nosso roteiro. No nosso roteiro, eu estou falando aí, né? Que depois que vocês viram tudo isso, vocês vão fazer as atividades,
do livro, da página 69 a 76. Então, eu vou abrir aqui o nosso livro. Deixa eu aumentar aqui. Tá. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Aqui na página 67, deixa eu aumentar. Ok. Eu tenho aqui o texto, vocês vão olhar aqui o texto falando sobre verbos, vocês vão ler aqui bonitinho, né? Todas as regrinhas, bem bonitinho, né? Aí deixa eu voltar. Isso na página 67, ok? Na página 68, também eu tenho aqui bonitinho o texto falando aí, umas explicaçõezinhas do texto falando sobre concordância verbal, né? Aí tem aí algumas regrinhas, né? Uns exemplos, ok? Vocês leiam aí. Aí na página 69, eu tenho a minha primeira atividade. Vamos lá ler a nossa primeira atividade. Ai, eu aumentei demais. Eu acho que aqui dá para ler. Então, vamos lá para a nossa primeira atividade. A gente tem assim, para construir, né? Origami é uma arte japonesa de se dobrar papel para a criação de representações imaginéticas de seres ou objetos. Um origami pode envolver muitos passos e ser complexo, mas também é possível criar dobraduras como a que aparece indicada a seguir. Um passo a passo para iniciantes de como se fazer um origami simples para a representação de um cachorro. Lembre-se de que o texto a seguir, embora não seja verbal, apresenta indicações claras de que se deve fazer, e essas orientações na escrita seriam representadas por formas verbais no imperativo. Então, aparece aí bonitinho, né? O passo a passo. O que que tem que fazer, então? Vocês viram aí os bonitinhos, né? Escreva um título para esse tutorial e uma legenda para cada um dos passos. Vocês, na verdade, vão ter que fazer aí o passo a passo do origami, né? Faça um vídeo em que você apareça realizando o passo a passo desse tutorial. Eita, que legal! Aí esse vídeo depois vocês vão postar aí para mim, tá? Tem que ser hoje, professora? Não precisa ser hoje, gente. Aí, como sempre, essas coisas que vocês têm que fazer vídeo, né? Que são mais complicadas, eu sempre falo para vocês que vocês podem aí, tem até a sexta-feira que eu dou para vocês, para poder vocês postarem isso para mim, né? Nada de estar aí na loucura, negócio correndo para ficar mal feito. Não, façam bonitinho, tranquilamente, tá bem? Sem estresse, por favor. Aí eu tenho aí a minha segunda atividade. Vamos lá. Eu tenho que abrir, eu tenho que aumentar, né? Porque a professora de vocês é cega, né, gente? Vamos lá. Associe uma imagem da coluna A, vocês entendem bem? Coluna A e coluna B, né? Associe uma imagem da coluna A uma imagem da coluna B e escreva uma frase usando os elementos que descrevem cada uma delas. Lembre-se de aplicar, conforme o caso, a concordância nominal e a concordância verbal, tanto em português quanto em inglês, ok? Aí aos nossos queridos aí que sabem mais inglês um que o outro, ajudem os outros colegas, tá? Colaboração da turma. Tudo bem?
Aí vamos para o próximo. Deixa eu aumentar, como sempre. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Tcharam. Leia o poema de Carlos Drummond de Andrade, um dos grandes poetas brasileiros. Repare especialmente no modo como é utilizado o verbo ter. Aí ele tem esse poema aí, que é um poema maravilhoso e muito conhecido, né? No meio do caminho. Quem não conhece esse poema, gente? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Gente, é lindo esse poema. Leiam com mais calma depois e vejam aí o que está pedindo, né? Então, quando usado com o sentido de existir, o verbo haver é sempre empregado na terceira pessoa do singular, como no exemplo. Havia muitas pessoas na exposição. Pensando nisso e considerando o texto, responda os itens a seguir. Identifique que forma verbal típica da língua falada foi usada no poema, no lugar do verbo haver, com o sentido e a construção explicadas, tá? Reescreva um verso em que essa forma verbal aparece, substituindo pedra por sua forma plural e faça todas as adaptações necessárias, havendo mudança na forma verbal. Tranquilos aí? Vamos para o próximo. Deixa eu aumentar aqui, né? Outro exercíciozinho aí. Associe a coluna A com a imagem da coluna B e escreva uma frase na terceira pessoa do singular com substantivo e verbo, além de pronome, numeral ou artigo, aplicando as regras de concordância verbal em inglês, tá? Então, por isso que eu falei para vocês, gente, podem fazer essas atividades em grupo, mas lembre-se que as postagens são individuais, né? Então, aí a página 73 e aí a 74. Vamos lá. Esse aqui também é todo em inglês. Deixa eu só abaixar aqui. Leia o trecho do livro do Harry Potter, né? Que acho que é da Pedra Filosofal, né? E faça o que se pede. Meu inglês, gente, é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Em inglês, a conjunção verbal não é tão ampla como em português. Há, no entanto, alguns casos importantes. Localize no texto 2 exemplos de concordância verbal em que a forma do verbo muda. Perfeito? Então, vamos aí para o próximo, né? Vamos lá. Aparece no texto uma expressão que deixa clara a ideia de que a sucessão de fatos narrada começa a se desenrolar, e ainda que só na ideia de Harry no dia anterior. Ainda que esse dia anterior não apareça na narrativa, identifique que expressão é essa. Ok. Escreva o que Harry quis evitar, segundo o texto, ao escolher vestir seu jeans. Por que você imagina que ele tenha tomado essa decisão? No final da passagem apresentada, a atenção de Harry naquele momento fica clara por meio da descrição de um efeito físico comum nas pessoas que estão tensas, com medo. Explique qual é essa reação. Por que ele estava com medo?
Para responder as questões 3 e 4, leia o trecho do poema épico O Uruguai, de Basílio da Gama. Aí tem aí o trecho, né? Vocês vão ler. Eu não vou ler para vocês. Eu li aquele do Carlos Drummond, gente, porque eu amo aquele poema. Eita, que eu já estou ficando rouca. Observe esse trecho. Né? Aí tem o trecho. Segundo a norma padrão, aponte um erro de concordância. Em seguida, escreva o efeito que pode ter surgido do uso como se fez no poema. Aí depois eu tenho aí o 4, né? Leia outro trecho. Aí tem aí outro trecho. Explica a concordância no plural de forma verbal, costumam. Aí a 5. Crie um grupo de conversa em uma rede social de sua preferência com seus colegas para debater sobre as diferenças entre formas de se fazer concordâncias considerando as línguas inglesa e portuguesa. Em seguida, escreva um resumo com as principais observações que vocês tenham feito. Tranquilo? Então, gente, é isso aí, as atividades que vocês têm que fazer, tá? Essas páginas já estão disponíveis para vocês, também está disponível em 5 material complementar, tá? Aí vocês podem fazer as atividades. Aí, tirando a parte aí do origami, que é do vídeo, que vocês podem me entregar depois, vocês postem aí os vídeos para gente em 5 atividades, tá? Até o final do dia de hoje, tá? Que você sempre pergunta, até o final da aula, professora? Não, gente, vocês podem postar até o fim do dia, tá? Eu dou essa mão com açúcar para vocês, tá? Aí agora vamos falar um pouquinho do projeto. Lembra que eu postei para vocês o roteiro lá do projeto do Monteiro Lobato? Deixa eu voltar aqui, tá? Quero olhar para vocês. Vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Vou compartilhar, tirar aqui do compartilhamento. E voltar. Cadê? Eita. Aí, voltei. Então, lembra que eu mandei para vocês aí no WhatsApp, né? O roteiro do Monteiro Lobato, né? E vocês tinham até a sexta-feira, dia 16, para ler o livro. Eu espero que todos tenham lido o livro, né? A Camila e o André passou aí a data para vocês, a gente comentou que vocês poderiam ter lido 10 páginas por dia, deu todos aqueles conselhos para vocês lerem o livro, né? Então, espero que vocês tenham lido o livro. Então, o que vocês vão fazer essa semana, gente, aqui em projeto? Vocês vão discutir, né? Debater aí as impressões que vocês tiveram sobre o livro. Então, vocês aproveitem a aula da Camila para poder debater, tirar as dúvidas, conversar sobre tudo isso, porque já na semana que vem vocês vão ter que apresentar o projeto escrito deste livro, tá? Então, o projeto escrito do livro, vocês vão ter que fazer nos parâmetros que vocês fizeram o projeto do Grammy, tá? Que é aquele projeto lá da Júniors. Então, vocês podem só aproveita, paga tudo que vocês fizeram lá do Grammy, usa aquele esqueletinho lá de projetos e usa para poder fazer agora o projeto do Monteiro Lobato, tá? Mas isso é importante, gente. Que vocês tenham lido o livro, tá? Tudo bem? Então é isso.
Eu vou me despedindo de vocês aqui. Dúvidas, me deixa aí no chat, tá? Porque eu não tô na aula essa semana, mas eu de vez em quando vou dar uma olhadinha, porque como eu posso dar uma olhadinha pelo celular, eu vou dar uma olhada nas dúvidas de vocês aí pelo celular, então eu, querendo ou não, eu acabo acompanhando pelo celular, tá? Façam as atividades, não esqueçam de ficarem logados aí até o final da aula, até as 11h30, na hora que entrar a Camila, hoje a Camila e amanhã o André, tá? Eu tô falando hoje porque quem vai ver a aula primeiro é o pessoal da segunda-feira e depois o pessoal da terça-feira, né? Então é isso, gente. Então, dúvidas vocês podem deixar aí no chat pra gente, né? Em geral mesmo, ou no particular, ok? Tudo tranquilo? Então, boas atividades para vocês. Façam as atividades e podem postar aí até o final do dia para mim, ok? Então, até mais. Beijo. Na próxima semana vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou postar a aula aqui, vou fazer o vídeo, vou postar a aula, vai ter esse passo a passo, e aí vocês vão ter aí o tempo aí para vocês fazerem. Então, agora vocês têm aí todo o tempo da aula, tá? Vocês entraram às 7, vai ter agora, vai dar umas 8 horas, né? Deve ser umas 7h50, mais ou menos. Então, quase 8 horas, né? Então, vocês têm aí até as 11h30 para fazer toda a atividade e dá tempo, gente, de sobra de fazer toda a atividade e postar ainda no horário da aula, tá? Eu estou dando até o fim do dia para postar, mas dá tempo de sobra para postar a atividade até o final da aula. Tudo bem? E aí fica logado aí até os 11h30. E detalhe, se vocês conseguir fazer a atividade antes, aproveita o tempo. Para quem não terminou de ler o livro, leu o livro, tá? Para vocês discutirem aí o livro com a Camila, tá? Ou discutir aí o livro entre vocês. Tudo bem? E aí vamos aí trabalhar, ok? Beijos. Vou aqui deixar de compartilhar, tá? E boas atividades aí para vocês, tá bom? Vou encerrar e vou terminar a gravação, tá bom? Beijos.